E o vídeo de hoje nós iremos falar sobre sonhos, como interpretar os sonhos à luz da Bíblia. Eu percebo que essa é uma dificuldade que muitas pessoas têm e por isso iremos abordar esse tema no vídeo de hoje. Existem vários tipos de sonho. É importante você saber discernir isso. Eu tentarei ser bem sucinta nas minhas palavras para que o vídeo não se estenda muito. Mas os sonhos, sim, é uma maneira de Deus se comunicar com você também. Tem vários exemplos na Bíblia de Deus se comunicando através de sonhos. E aí eu quero destacar o primeiro tipo de sonho. Existem os sonhos que são do seu corpo. Isso acontece muito com criança, esse tipo de sonho, mas com os adultos também. Que é os sonhos do nosso corpo. Que é, por exemplo, aquele famoso dormir e você tá dormindo, você tá com vontade de fazer xixi e você sonha indo no banheiro. E, de repente, se lá no sonho você chegar a fazer o xixi, você pode literalmente fazer xixi na cama. Então, esses são os sonhos do seu corpo. E existe também os sonhos da alma. A alma é o quê? Os nossos pensamentos, as nossas emoções. E está muito atrelado com os restos diurnos. O que são esses restos diurnos? Por exemplo, eu estava comentando sobre algo com alguém e à noite eu sonho com aquilo. Ou eu fiquei pensando muito naquilo e à noite eu sonhei. Então, isso são restos diurnos. É onde mistura meus próprios pensamentos, minhas emoções com aquilo que eu vivi no dia, com aquilo que eu estava pensando no dia, entendeu? Então, esses são os restos diurnos, né? Chamado para psicologia. E existem os sonhos que é a voz de Deus, que é Deus falando com você, que é os sonhos espirituais. E aí, quando a gente fala de sonho espiritual, ele entra em dois termos, que é os sonhos que são sobre influências malignas e os sonhos que é uma mensagem de Deus para você, seja um alerta ou seja uma bênção. E tem os sonhos espirituais. E os sonhos espirituais, dividimos eles em dois tópicos, que são os sonhos que é um aviso de Deus, né? Seja para te revelar uma bênção, ou seja, para te mostrar uma área que está enfraquecida e você precisa se atentar para essa área, ou são ataques malignos, né? Normalmente são aqueles sugadores de energia que você passa a noite sonhando com pesadelo, você sonha algo muito triste, morte de alguém, acidente, sabe? Aqueles sonhos terríveis que você sonha com coisas ruins e você acorda no outro dia super cansado, parece que passou a noite guerreando. Então, geralmente, esses são sonhos sobre influências malignas. Os sonhos, que é uma revelação de Deus, o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito. Sonhos que vêm da parte de Deus, eles são ou para você orar, por exemplo, você sonhou com alguém morrendo, né, um acidente e tal. É para você orar, não é para você ir lá e contar para a pessoa, eu sonhei contigo morrendo e tal. Se a pessoa não tiver estrutura para receber aquilo, né, e se ela der muito crédito, ela pode sofrer antecipadamente por isso. Você deve se policiar bastante em relação a isso. E ora, é para você apresentar a vida daquela pessoa em oração. É para você repreender espírito de morte. É para você repreender espírito de enfermidade. Não é para você ir lá e contar para a pessoa, porque se a pessoa não tiver estrutura
para receber aquela notícia, ela pode se apavorar e viver angustiada. E não é isso que Deus quer. Aqui entra um ponto importante. Como que eu sei quando o sonho é comigo e quando o sonho é com a outra pessoa? Quando o sonho é com você, você é o protagonista do sonho. Você está envolvido ali no sonho. A maior parte do sonho é com você. A outra pessoa é mais neutra. Então, geralmente, o sonho é para você. E na grande parte das vezes, 90%, os sonhos diz respeito àquele que sonha. E aí, quando a gente sonha, a gente não vai lá no Google e pesquisa significado de sonhar com isso é isso. Por quê? O que a gente tem que avaliar no sonho? Não existe assim um significado pronto. Sonhar com isso é isso, sonhar com isso é aquilo. Não, não é assim. Por quê? Porque nós somos pessoas diferentes, nós temos experiências diferentes, vivemos em culturas diferentes e algo pode representar uma coisa para mim que para você representa outra coisa, tem outro significado. Então, nos sonhos, a gente sempre vai avaliar o significado que você dá para aquilo que se foi sonhado. Por exemplo, se eu sonho com banheiros, para mim, significado de banheiro é algo muito imundo, algo muito nojento, que geralmente a gente vai lá para se limpar. Então, para mim, o banheiro tem esse significado. Para outra pessoa pode ser outra coisa. Então, quando eu sonho com banheiro, eu sei que Deus está me mostrando que existe. Aí vai depender do contexto lá do sonho, mas geralmente, vamos supor que é comigo, eu estou dentro de um banheiro me limpando. Então, eu entendo que Deus está me mostrando que existe uma área na minha vida que está muito suja e que Ele está me limpando, entende? Então, assim, é algo muito subjetivo, cada pessoa tem o seu significado. Então é por isso que a gente não vai no Google pesquisar. Você senta e você escreve. Uma coisa que eu aconselho para vocês tenha um caderno onde você anota tudo que Deus fala com você, seja em sonhos, seja em oração, seja na palavra. E aí você coloca: Deus me disse isso, e coloca a data. Os sonhos, normalmente assim que eu sonho, eu não tenho a interpretação. Às vezes eu acordo e tal, só que depois eu vou escrever no caderno. E quando eu vou escrever no caderno, eu chamo o Espírito Santo para sentar do meu lado e me ajudar a escrever e me explicar. E à medida que eu vou escrevendo, é como se viesse na minha mente o significado de cada coisa que tá ali. E às vezes eu pergunto para ele: Espírito Santo, o que isso significa? E à medida que eu vou escrevendo, as respostas vão vindo. E é como se aquele sonho que estava sem interpretação vai começando a abrir na minha mente e eu começo a entender tudinho. Então, esse é um conselho que eu dou. Compre um caderno e anote tudo nesse caderno. E à medida que você vai transcrevendo esse sonho, você vai tendo mais clareza. E você vai perguntando para o Espírito Santo o que significa, que ele te responde. E outra coisa também, o que você deve se atentar bastante em relação aos sonhos. O que você sentiu no sonho? Lembrando que é sempre no sonho. O que você sentiu no sonho? O que estava acontecendo ali com você? Por exemplo, você viu aquilo. O que você sentiu quando você viu aquilo? Né? Qual o sentimento, qual a sensação que você teve ao viver aquilo? Lembrando que é lá no sonho, você deve se atentar ao que você sentiu no sonho. Era um sonho que tirava a sua paz? Era um sonho que te dava paz? É um sonho que você sentiu medo? Então, são coisas que você deve observar no sonho. Lembrando que Deus, ele sempre vai usar algo que você entende. No sonho que eu tive, só aparecia eu. E eu estava em um local que eu conheço e estava lá.
E de repente eu escutava a voz do meu esposo. Ele chegava perto de mim e falava: me dá o carro aí que eu preciso socorrer a mulher ali que sofreu um acidente. Isso tudo eu escutava o barulho do acidente, eu escutava o grito da mulher pedindo socorro, eu escutava a voz do meu esposo, porém eu não via nenhum deles, mas eu sabia que estava acontecendo isso. E ele chegava para mim para pedir a chave do carro para levar a moça para o hospital, porque o SAMU estava demorando muito. Lá no sonho eu não queria dar a chave do carro, porque eu não queria que ele levasse a moça para o hospital, porque ia sujar o carro todinho. Quando amanheceu o dia, eu fui transcrever aquele sonho. E quando eu fui transcrever aquele sonho, eu perguntei para o Espírito Santo, o que esse sonho quer dizer? Porque a princípio, o que eu fiquei pensando? Meu Deus, vai acontecer um acidente, mas com quem? Ai, deve ser alguma vizinha do meu sogro, porque era lá na rua da casa dele. Mas será quem é essa mulher? Então eu fiquei fazendo vários e vários questionamentos para mim mesmo. E aí quando eu fui transcrever, o Espírito Santo me disse: não vai ter acidente nenhum. Não vai acontecer acidente com ninguém. O sonho é sobre você. No sonho só aparecia você. O que você sentiu lá naquele sonho? E aí caiu a ficha. Eu falei, poxa, eu estava sendo egoísta. Eu tinha um transporte para abençoar alguém, mas eu não quis abençoar. Eu estava pensando em sujar o carro, sabe? Eu estava pensando só em mim. Então esse sonho foi um sonho onde Deus me tratou. Uma área que eu preciso olhar, que eu preciso vigiar. Entende? Então o sonho, ele vai ser na grande parte sobre você. É Deus tratando algo com você. Então, como você deve saber o significado desse sonho? Primeiro, observe quem estava no sonho. O que essa pessoa representa para você? O que essa coisa representa para você? O que você sentiu? Quais os sentimentos que você tinha ali no sonho? Você sonha que você mora numa casa, mas não é sua casa? O que aquela casa representa para você? De quem é aquela casa lá? Entende? Então são esses pontos que nós devemos analisar dentro de um sonho. Aonde é o ambiente que você está? O que aquele ambiente representa para você? Aquele ambiente é seu? Então, são pontos a ser observados, porque muita gente sonha que mora numa casa, mas não é sua casa, é a casa de fulano. Então, é a casa de fulano que está sob ataque. Geralmente é assim. Deus, ele tem um vocabulário único com você. E é por isso que você não deve desprezar a revelação que Deus te deu através de sonho. Não vai jogar no Google, o Google não tem uma resposta. A interpretação vem de Deus. Quando Deus te revela bênção, uma bênção que Ele está prestes a fazer na sua vida, é sempre algo pronto. É algo grande, parece ser grande para os seus olhos. E é por isso que Ele te mostra primeiro em sonhos. Ele te revela primeiro aquilo que Ele está prestes a fazer. É algo inimaginável. Por exemplo, um certo tempo atrás, eu sonhei que aqui na minha casa tinha muitos carros grandes que não cabia, os carros ficavam para fora, sabe? O meu quintal aqui, minha garagem cheia de carro e o carro ainda ficava para fora e não cabia. E aí eu acordei assim, nossa, que sonho mais louco, a minha casa cheia de carro. Nunca que isso vai acontecer. E questão assim de 1 ano e meio depois, aconteceu exatamente como eu sonhei. A minha garagem cheia de carro e que não cabe. Tanto é que o micro-ônibus fica do lado de fora ali, porque não tem como pôr na garagem. Entendeu? E assim, há 1 ano e meio isso parecia assim
fora da nossa realidade, fora de cogitação isso. Só que hoje é a nossa realidade, Deus já tinha me mostrado isso antes. Então, quando Deus quer te abençoar com algo, Ele vai te mostrar antes. E é algo pronto, sabe? É algo que é como se Deus estivesse revelando um futuro. Entendeu? Por isso que é bom você anotar, porque quando você anota, depois dá uma olhada e você vai ver que aconteceu. Esses são os sonhos que Deus está te revelando algo, que tem uma bênção chegando para você. E aí, o que você faz quando você sonha com esse tipo de sonho? Eu recebo em nome de Jesus. Eu estou pronta, eu recebo, meu Deus, e agradeça. E quando são sonhos que Deus te revela, por exemplo, é algo para você corrigir, como foi no meu caso que eu contei, é para você corrigir aquela falha que você está tendo. E quando Deus te mostra uma área que alguém está sobre ataque ou que você está sobre ataque, é nessa área que você deve investir com oração. Deus te mostra alguém sofrendo um acidente, invista em oração pela vida daquela pessoa, repreenda espírito de morte. É você, é a sua casa que está sob ataque? Invista em oração, repreenda em nome de Jesus, faça oração, faça campanha. É para isso que Deus te mostra. Ele não te mostra para você ir lá e contar para a pessoa, para deixar a pessoa apavorada, ou porque ele é fofoqueiro. Não, ele te mostra para que você guerrie, para que você se levante em oração. E para finalizar, eu quero falar sobre os sugadores de energias, que são sonhos onde você tem relação ali, né, íntima. Isso são espíritos sugadores de energia. Geralmente são espíritos que foram mandados até você. Ou se você tiver brecha em alguma dessas áreas, na área sexual, eles também são atraídos. Mas você pode se livrar desses espíritos, faça oração, repreenda, clame pelo sangue de Jesus na sua vida, eleve um altar de adoração ao Senhor, faça adoração na sua casa, e eles vão parar de lhe atacar em sonhos. E que, se mesmo que eles tentem lhe atacar, eles não vão ter ali o poder de se relacionar com você no sonho. Está sob influência deles, eles causam diversos problemas na vida da pessoa. Geralmente a pessoa ela não consegue prosperar na área sentimental, na área sexual, são áreas fragilizadas, porque eles estão atuando nessa área. A pessoa tem muita intriga no casamento, tem muita briga no casamento, ou não consegue ter relacionamentos duradouros, ou não tem um relacionamento feliz, um relacionamento de paz, porque eles estão ali deturpando, roubando toda a energia sua daquele relacionamento. Quando Deus te revela, é para você se levantar, para orar, para repreender com a autoridade que já foi dada para você na cruz do Calvário. Hoje, se você não é inscrito, se inscreva e deixe o seu like para ajudar com o crescimento do canal. Se em algum momento eu falei algo que foi relevante para você, compartilha com alguém. Que é esse o intuito do canal, ajudar pessoas a ter mais esse conhecimento que eu não tive, que eu tive muita dificuldade para aprender. Foram coisas de anos para eu poder aprender. E foi quando o Espírito Santo me direcionou para que eu trouxesse esses conhecimentos aqui para ajudar pessoas também que estão iniciando a caminhada.